Fala aí, meu povo. Boa segundinha pra vocês, hein? Boa semana. Foi mal pela voz, mais ou menos, mas é porque o final de semana foi muito mais que mais ou menos, foi muito bom, então gastei o que eu tinha de voz por ali. Seguinte, gente, quem me conhece sabe que eu sou um grandíssimo crítico das atitudes dos goleiros, especialmente no futebol brasileiro, quando o time tá vencendo, quando eles precisam ganhar tempo, né? Eu já falei aqui em diversos vídeos que algo para se melhorar a qualidade do futebol brasileiro é acabar cá entre nós com essa palhaçada que acontece quando os goleiros precisam ganhar tempo e eles se utilizam da regra de que o goleiro precisa receber atendimento médico dentro de campo e eles também se utilizam da prerrogativa de que não dá para o árbitro saber se um cara tá ou não tá lesionado, se ele tá ou não fazendo cera, se tá ou não dodói. E normalmente no Brasil, goleiro de time que está ganhando fica muito dodói, eles têm a saúde muito prejudicada, então eles se utilizam de tudo isso, jeitinhos e jeitinhos, sendo o goleiro brasileiro ou não, porque a gente vê, por exemplo, um argentino no Flamengo fazendo isso, mas jeitinhos e jeitinhos de ganhar tempo. E eu sou um crítico feroz disso, me enche o saco, me faz ter vontade de parar de assistir o jogo, tira a atenção. Futebol é uma competição e aquilo ali parece que você está burlando a competição, que não tem muito fair play nisso que fazem os goleiros. Acontece em outros lugares do mundo com muito mais frequência no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, e acho que é por isso que gera mais crítica. Porque de vez em quando todo mundo faz alguma coisa para ganhar tempo e tal. Quando é demais, em todo jogo, em qualquer 15ª, 16ª rodada, é demais. O Flávio Rodrigues de Souza expulsou o Léo Jardim, goleiro do Vasco, e está gerando hoje uma grande discussão no Brasil. Se a regra permite ou não, se tem como ele saber se o goleiro está lesionado ou não, se isso é correto ou não. Mas principalmente a questão do critério, né? A partir de agora, o Flávio Rodrigues de Souza tem que fazer isso em todos os jogos que ele for apitar. E não só ele, porque não pode ser um árbitro apitando de um jeito e outro árbitro apitando de um outro jeito. A gente precisa ter, quando os 11 jogadores de cada lado entram em campo, uma padronização das atitudes que serão tomadas contra a arbitragem. Os jogadores não têm que saber quem são os árbitros têm que saber quem são os jogadores. Mas o árbitro tem que ser um boneco que apita de todas as formas, todas as partidas. Então, o Flávio Rodrigues de Souza não pode dar 2 cartões amarelos, dar um cartão vermelho. A partir de agora, em todos os jogos, se ele fizer isso, vai ter muita coragem e todos os outros árbitros não fazerem. Tem que ser algo que todo mundo faz, tanto ele como os outros, ou que ninguém faça, que é o que acontece até aqui. Se amanhã tiver uma final de Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, vocês têm alguma dúvida de que ele não vai fazer isso aos 30 do segundo tempo, se um time estiver ganhando, outro estiver perdendo, e um goleiro começar a falar, tá doendo aqui, eu quero um spray? É lógico que ele não vai fazer. Então, por mais que eu seja um grande crítico e que eu quisesse muito que a atitude do árbitro do Beira-Rio salvasse o futebol brasileiro, não é só isso que estraga o futebol brasileiro, mas isso é uma das coisas que estraga o futebol brasileiro, porque eu quero ver mais jogo, eu quero ver mais bola rolando, eu quero que se um time está sendo pressionado, que ele coloque a faca nos dentes e que ele aguente a pressão. E não que ele jogue a toalha, dê um tempo, esfrie o jogo, use uma artimanha e que depois ele não seja mais pressionado porque passou o momentum do outro time. Então, não vai salvar o futebol brasileiro, por mais que eu quisesse. Isso não faz parte de um processo de padronização da arbitragem brasileira para que isso aconteça, não vai servir de nada. O que vai salvar o futebol brasileiro, neste quesito, né, nesse modelo, né, ou pelo menos nesse argumento de perda de tempo, é a educação dos jogadores. Semana passada eu falei aqui da questão financeira do Atlético, né? E simplesmente porque o Atlético era o prato do dia, para que o torcedor do Vasco me entenda. O Vasco hoje é só o prato do dia também, porque acontece com todos. Semana passada eu falava, não dá para cada clube no Brasil endividado continuar contratando jogador e continuar pagando. Isso estraga o fair play do futebol brasileiro, no caso o fair play financeiro. A má educação dos jogadores do futebol brasileiro, não os jogadores brasileiros, mas dos jogadores do futebol brasileiro, também são uma falta de fair play. Isso que os goleiros fazem é uma falta de fair play muito grande. Não é jogo justo, não é jogo limpo. Se a gente não melhorar a educação dos jogadores, se os jogadores não melhorarem a educação e tentar ganhar, empatar ou perder os jogos baseado em quem jogou melhor e sem artimanhas, sem truques e sem jogar no limite da lei,
O futebol brasileiro está fadado a quem é o mais esperto ganha, né? Ou você tentar ser o máximo de esperto possível para tirar o máximo de proveito possível. É o famoso e muito famoso jeitinho brasileiro e que, repito, não é utilizado no Brasil, essa artimanha não é utilizada apenas pelos jogadores brasileiros. Basicamente o que o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro, fez ontem é uma amostra do que poderia acontecer e do que todos nós já tivemos vontade de em casa fazer. Pô, se esse cara tá fazendo cera, expulsa esse cara, eu quero ver no próximo jogo. Tenho certeza que no próximo jogo o próprio árbitro não vai fazer isso e talvez não mude nada. Se não mudar a educação, se os jogadores não tiverem na cabeça deles que eles precisam levar para quem está assistindo o jogo, aquelas 30 mil pessoas no estádio e mais uma porrada de gente pela televisão, é muito mais gente pela televisão do que no estádio, inclusive. Se eles não tiverem na cabeça deles que eles têm que levar um bom entretenimento, um bom espetáculo para essas pessoas, não vai acontecer nada. As pessoas envolvidas no futebol, eu acho que elas precisam entender que aquilo ali é uma grande festa, é para as pessoas se divertirem. É lógico que tem muita emoção envolvida, não é simplesmente uma peça de teatro que alguém decora o texto, vai lá e diverte quem está na plateia. Existe emoção envolvida, existe prioridades de vida envolvida, né? Tem muito torcedor que prefere ir pro jogo do que estar com familiares, que prefere gastar no ingresso de futebol do que gastaria no orçamento familiar. Infelizmente, tá? Porque eu acho que isso não é certo. Mas isso acontece. Mas quem está promovendo um jogo de futebol, que é um esporte, tem que promover bem. Isso tem que ser educação, isso tem que estar na cabeça dos caras. Que eles têm que fazer um bom jogo de futebol para quem está assistindo. E não um jogo cheio de campo minado, cheio de minas, para você fazendo para o seu adversário pisar e você ganhando. Ganhar tempo quando o seu time tá vencendo numa final de campeonato, aos 35, aos 40 do segundo tempo, eu acho que é normal. E quem não fizer isso também não entendeu muito bem, né? Acho que o jogador precisa, de vez em quando, o famoso furar a bola. É lógico que numa final de campeonato, num jogo, que não pode ser todo dia, toda hora, em toda a partida. Agora foi o Léo Jardim, o Everson do Atlético já deu uma cabeçada na canela de um jogador, e tem exemplos assim em todos os times e em todos os jogos. Enche o saco, cá entre nós, essa atitude que a gente vê, especialmente no futebol brasileiro. Não vai ser o cartão vermelho do Flávio Rodrigues de Souza pro Léo Jardim que vai salvar, que vai melhorar, que vai colocar medo nos goleiros aqui para frente. Só vai acender uma discussão sobre critérios, que dessa vez ele sim, que dessa vez ele não, que esse árbitro sim, que esse árbitro não, que contra o Vasco sim, que contra o Botafogo não. Só vai por aí. Só melhora quando todo mundo melhorar. E todo mundo, nesse caso, são os jogadores. Eles são os atores principais, eles levam espetáculo para as pessoas e as pessoas têm que se divertir. E ninguém se diverte quando tem um cara rolando, claramente fingindo, claramente enganando todo mundo que está assistindo. E é isso que acontece há muito tempo, porque essa moda foi pegando. Isso acontece há muito tempo no futebol brasileiro e estraga um jogo de futebol. A gente tem que parar de estragar o futebol brasileiro. A gente viu no Mundial que o futebol brasileiro pode ser bom. A gente pode jogar bem, a gente pode ter menos faltas, a gente pode ter menos reclamações, a gente pode ter menos cera. A gente pode jogar bem. E a partir de um momento que todo mundo tem que jogar bem, um vai ganhar, o outro vai perder, o outro vai empatar. E depois a gente vai ver quem é que vai ser o campeão, quem é que vai ser o melhor disso tudo. Mas os envolvidos e os principais envolvidos, que são os jogadores, eles têm que ter na cabeça que eles precisam fazer o melhor deles dentro da lei e sem enganar ninguém, sem fazer ninguém de otário. Quando o goleiro cai, rola, todo o mundo sabe que está sendo feito de otário, que aquele cara não está machucado e que ele está ganhando tempo. Tem que parar com isso. Boa semana, meu povo. Era só isso que eu tinha para falar, não tinha muito mais não. Até a próxima, hein? Vocês façam favor de ter juízo, que a semana tá só começando. Tchau, tchau.